Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Nessa aula de hoje, para esta atividade, nós vamos fazer um trabalho de aprofundamento ou mesmo de ressignificação do conceito de leitura. Não é incomum a gente trazer da escola básica para a universidade uma visão de leitura como algo mais instantâneo, espontâneo, superficial, ou aquilo que se faz muito como tarefa. E não é esse o conceito que nós devemos deter aqui na universidade, sobretudo. A ideia que nós temos aqui é de pensar na leitura como algo aprofundado, processual, que tem fases, que tem níveis, que tem planos diferentes dentro desse processo de leitura de um mesmo objeto de estudo. Então, quando nós partimos para a análise de um texto, ele se torna o nosso objeto de estudo e nós temos que debruçar sobre ele um longo processo de até chegarmos à apropriação. Podemos dizer então que a leitura é um processo de desobjetivação daquilo que está objetivado socialmente. Então, quando nós entramos em contato com o objeto, nós começamos a abstrair, desde a forma mais concreta dele até outras formas de abstração que vão gerando novas formas de concretude. Então, eu começo a ler um texto e vou tirando ele da existência lá fora para uma existência lá fora e aqui dentro. A gente chama isso de internalização. Então eu começo a internalizar aquilo que está sendo dito no texto, discutido no texto. Quanto mais eu abstraio, mais eu trago esse texto para dentro da minha cabeça. E ele começa a ter uma dupla existência. Uma existência social e uma existência individual, cognitiva. Ele sai de um estágio de concretude materializada para um estado de concretude pensada, numa fase mais primeira. Mas quando eu continuo abstraindo, me aprofundando nesse objeto, ele vai ganhando um patamar não só de internalização, mas de interiorização. O interior não é dentro? Então, ele vai se tornando cada vez mais dentro, mais aprofundado, mais guardado lá dentro. Só que para nós, isso ainda não é o suficiente, porque nós somos profissionais de uma área específica, que vamos atuar em áreas específicas de atuação acadêmica. Então nós temos que nos tornar proprietários do conhecimento que nós estamos estudando, de tal maneira que a gente possa usar ele sem o apoio, por exemplo, de um material, de um livro, de algo que sirva como um suporte. Na vida profissional nem sempre a gente tem disponível a teoria o tempo todo como suporte, então temos que estudar ao ponto da apropriação. E é esse conceito que finaliza um processo de abstração que começa da internalização, passa para internalização, interiorização e, por fim, apropriação. Quando a gente se torna dono, nesse final de ciclo de abstração sobre o mesmo objeto, a gente se torna dono desse objeto. Não para dizer que é dono, para tomar como uma forma de plágio o texto do outro, mas para deter as ideias como se elas fossem nossas, no sentido de poder dispor delas, falar sobre elas, discutir aquele tema quando for necessário e da maneira que for necessário. Então, a leitura é um processo que se dá desde a fase da decodificação, do nível da decodificação, até nós chegarmos ao entendimento, passando do entendimento para o processo de compreensão, que é um processo mais analítico, e depois para um processo de interpretação, que seria o último estágio, o último nível de um processo mais subjetivo daquilo que estava objetivado. Então, o que é decodificar? Decodificar é saber reconhecer os símbolos, as letras, as palavras, as estruturas do texto. Isso é decodificar. Quando nós entramos lá na escola para ser alfabetizados, nós aprendemos, na verdade, não a ler, mas a decodificar. Nós começamos a reconhecer o código. Então, codificação, construir o código, decodificação, reconhecer o código. O que é o entendimento? É quando eu parto, depois da decodificação, para saber do que trata o texto, do que ele está falando, num sentido já mais temático, já mais de abordagem
intermediária de leitura. Às vezes o texto pode ser um texto metafórico, simbólico, e eu tenho que traduzir esse texto. É o caso, por exemplo, dos poemas, dos textos filosóficos, né? A gente faz isso, a gente traduz aquilo que está sendo dito para uma esfera do entendimento. A gente traz isso para a vida social, para a vida coletiva. Depois do entendimento, vem a fase que é a fase da compreensão, que é a fase analítica, que é a fase de aprofundamento, em que eu saio do intermediário e dou um passo adiante para o aprofundamento. Então, esse plano mais profundo começa, por exemplo, com uma metodologia em que eu me pergunto: que tema esse texto discute? Qual é o problema que impulsiona esse texto a falar desse tema? Quais são os objetivos da autoria a serem alcançados por meio do texto? Quais são as ideias centrais do texto e os argumentos centrais que ele traz para expandir o tema? Qual é a tese defendida por essa autoria? Por fim, a que conclusões essa autoria chega? Então, na compreensão, eu consigo decifrar o projeto de construção do texto. É quando eu busco saber qual é o plano de ideias que aquele autor ou aquela autora teve quando planejou, quando estruturou aquele texto. E aí eu compreendo a visão social do texto. Nesse plano de compreensão, nesse nível de compreensão, a diferença entre um leitor e outro, ao ler o mesmo texto, é mais a questão mesmo de bagagem acadêmica, experiência de alguma área específica de atuação. Porque o texto é o mesmo para todo mundo. Então, se eu for buscar o tema daquele texto e outra pessoa for buscar o tema, hipoteticamente devem encontrar o mesmo tema, se todos tiverem competência de leitura no sentido de compreender, de analisar o texto enquanto um texto que está dizendo para todo mundo sobre um tema. Então, o que é compreensão? É saber o que o texto diz, como ele diz, conforme a intencionalidade e os propósitos de quem escreveu. Isso é compreender. Depois que a gente compreende, a gente passa para um outro estágio, que é um estágio de interpretação, que é uma leitura mais subjetivada. Aí então, a interpretação é o que eu digo a respeito do que o texto disse, o que eu digo a respeito do como ele disse, conforme a minha intencionalidade, conforme os meus propósitos diante daquela leitura. Então, depois de ter compreendido, eu posso interpretar. Agora, se eu salto a compreensão, eu jamais posso interpretar, porque eu começo a ter viagem na maionese, né? Que a gente brinca. Eu começo a viajar, eu começo a dizer coisas que a autoria jamais teria condições de ter pensado ali. Eu começo a buscar coisas que são minhas e não de quem escreveu. Então, a interpretação é um encontro muito bonito de quem está lendo com quem escreveu. De certa maneira, então, a gente dialoga com os maiores escritores do mundo, os maiores filósofos do mundo, os maiores pensadores do mundo, quando estamos no processo de leitura. Nós falamos com eles, e eles falam conosco e falamos com nós mesmos. Não tem nada melhor para ouvir a sua própria voz, para pensar seus próprios pensamentos, do que a leitura. A leitura é um fenômeno inventado pelo ser humano a partir da sua capacidade de linguagem, de dotação de sentido, de dotação de significados e de sentidos sobre um objeto lido. Então, para facilitar esse processo, para vocês entenderem ele na prática, eu escrevi um texto que está na biblioteca digital de vocês, da disciplina, que se chama Leitura, uma visão histórico-cultural, onde eu escrevo mostrando passo a passo essa teorização, mas não só de forma teórica, eu trago uma prática de análise de uma frase que é bastante conhecida, que é aquela: uma andorinha só não faz verão. E eu faço a leitura dela, mostrando o passo a passo, desde a decodificação, passando para o entendimento, depois para a compreensão e, por fim, a interpretação. É um negócio mágico. Você vê o ciclo da abstração subindo sobre o mesmo objeto lido. E a gente consegue então extrair dali uma série de coisas que no comecinho da leitura eram inimagináveis. Essa é a magia da leitura. E é esse tipo de leitura que eu quero que vocês tragam para a vida acadêmica de vocês e, é claro, para a vida profissional de vocês.
porque o que nós estamos discutindo aqui não é para vocês passarem de ano em disciplina X ou disciplina Y, é para vocês levarem para a vida de vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado.